da convivência humana, que a pessoa passa a ter a segurança no que é novo e ela vive em função disso. Esse é um sintoma muito sério. Outro sintoma sério, meu amigo, minha amiga, é o de que eu devo viver como Jesus, sim, mas sem ter fé em Jesus. Eu vou explicar. Hoje em dia, existem muitas obras que são feitas para ajudar o próximo, para dar terra para aqueles que não têm, casa, moradia para aqueles que não têm. Existe um movimento na humanidade forte para cuidar dos doentes, das pessoas mais necessitadas. Só que muitas vezes tudo isso é feito de forma humana, deixando-se de lado o principal. Jesus fez tudo isso, ele cuidou dos doentes, ele ajudou a todos, ele é o exemplo para que todas essas obras aconteçam. Só que ele é simplesmente um exemplo. Mas as obras não são feitas em Jesus. As pessoas não acreditam em Jesus, e sim no bem-estar, no remédio. Elas acreditam em tudo, mas não em Jesus. Jesus fica de canto, e esse é um grande perigo que nós corremos. Porque senão, se nós seguirmos assim, nós nos tornaremos doentes sempre. Nós estaremos dependentes sempre. Porque não temos em nossa vida participação daquele que é o maior e que cuida de nós. Nós somos cuidados então pela própria sociedade, a sociedade nos dá tudo. Nós não precisamos mais de Jesus, porque precisamos de Deus, nós temos tudo, temos remédio, é só ir na farmácia, remédio de graça, nós temos comida, é só ir lá pedir uma cesta básica, nós temos isso aqui, temos abrigo, lugar para dormir, se eu estou doente eu tenho um médico, eu tenho tudo, então por que Jesus? Porque eu preciso de Jesus, Jesus cuidar de mim? Não, Jesus não precisa cuidar de mim. Infelizmente, essa doutrina, de forma muito sutil, muito suave, está sendo implantada na humanidade, para que as pessoas acreditem sim no agora, na resolução dos seus problemas, das suas dificuldades, esquecendo-se que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos eternos. Eu e você somos eternos. Nós não somos desse mundo, não vivemos somente para esse mundo. Aqui é só um lugar de peregrinagem, de uma transição de 100 anos, o máximo que nós estaremos passando, mas logo estaremos na vida eterna. Jesus veio pregar a vida eterna. Quando Judas Iscariotes reclamou de Maria, que derramou aquele perfume caríssimo na cabeça de Jesus, escorreu nos seus cabelos, e Judas falou: nossa Senhor, o Senhor permite que Maria derrame na sua cabeça esse perfume caríssimo? Ela poderia vender esse perfume e dar esse dinheiro aos pobres. O que Jesus falou? Os pobres sempre tereis convosco. Eu. Então, meu amigo, minha amiga, não basta simplesmente nós ajudarmos os pobres. Não basta simplesmente a gente fazer caridade. Mas nós precisamos acreditar naquele que morreu por nós e que veio nos trazer a graça de termos vida eterna. Ele falou e deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o Pai aonde? Ele não está aqui. O Pai está na eternidade. Jesus veio nos salvar. Então nós não podemos excluir Jesus daquilo que é a necessidade do povo. Nós temos que incluir, e se possível que Jesus esteja acima de tudo isso. Então esta é uma das, ou um dos sintomas que eu não acredito em Jesus, mas eu acredito em outros valores. A cultura da saúde espiritual, do equilíbrio, da cura interior, mas tudo isso realizado com o próprio esforço. Realizado com o próprio esforço. Veja bem, meu amigo. A pessoa cuida da sua saúde espiritual, a pessoa cuida do seu equilíbrio, do seu interior. É claro que toda uma metodologia humana, psicológica, inteligente, sábia, mas ela centraliza nela a resolução de tudo isso, e não em Jesus. Diferente do que Jesus veio apresentar, que Jesus curava os corações doloridos,
que Jesus fazia as maravilhas. Naquele tempo, meu amigo, minha amiga, existiam pensadores, principalmente os gregos, que eram muito cultos, e eles tinham todo um trabalho também de autoajuda da época, para que eles pudessem ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida espiritual. Sim, eles tinham naquela época esse trabalho. Mas Jesus não citou isso. Ele citou o seguinte: vós que estáis aflitos e cansados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vós que estáis carregando um jugo pesado, vinde a mim, porque o meu é leve. Jesus se apresentou como sendo o Senhor, ou seja, somente Jesus pode cuidar do nosso interior, somente Ele pode restaurar aquilo que está totalmente destruído em nós. Somente Ele pode equilibrar o nosso interior, somente Ele pode cuidar de nós. Ele deve ser o primeiro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. A palavra do Senhor nos diz. Então nós não somos criados para que nós venhamos a cuidar de nós mesmos. Nós não temos estrutura para cuidar de nós. Nós não temos estrutura, vamos padecer. Precisamos de Jesus. Então esta é a obra do Espírito Santo. Agora você fala: mas essa história toda que você está falando aí, meu rapaz, ela é furada. Não é furada. Depois que você tiver uma experiência com o Espírito Santo de Deus, você irá entender, meu amigo, minha amiga, tudo isso que nós estamos partilhando. Jesus, quando falava com os apóstolos, eles não entendiam muito não. Jesus explicava, falava muita coisa para eles, eles não entendiam. Mas depois de Pentecostes, depois da efusão do Espírito Santo, eles entenderam claramente o que Jesus dizia. Então talvez você não entenda essas palavras, você pode achar até loucura, porque a nossa sociedade não apresenta isso. A nossa sociedade apresenta que você tem condições de você superar a si mesmo, de você se equilibrar, de você vencer. Sim, podemos até ter. Mas a perfeição de tudo isso, que traz o estado de paz e alegria em nós, não poderá permanecer. Porque a paz interior, esse estado, ele não vem de homens, ele não vem de um produto humano, ele não vem de nenhuma fabricação, mas ele vem do alto, ele vem de Deus. E somente o Espírito de Deus poderá penetrar o nosso âmago e nos atingir na raiz e transformar todo o nosso interior, curar toda a nossa ferida. Haja visto o que aconteceu com tantos na história da humanidade, pessoas que se diziam cheias, sábias, inteligentes, mas morreram. E elas ocupam um dos